Olá a todos, meu nome é Vitor Bariani, eu sou médico psiquiatra, bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos conversar sobre um assunto que já está adentro, né, na prática e nas discussões teóricas aí sobre a medicina, tanto que o Conselho Federal de Medicina lançou esse ano uma norma, né, a norma número 2.454 de 2026, a respeito da regulamentação de inteligência artificial em medicina. Mas tudo isso começa, na verdade, com uma história pessoal, um tanto quanto curiosa. Vou contar para vocês uma certa anedota. Eu sou preceptor de ensino, né, em não só uma, mas mais de uma instituição de ensino, e eu estava preceptorando, né, discutindo um caso, estava com outro colega médico, quando chegou um aluno, né, um médico que estava na pós-graduação de psiquiatria, para passar um caso. Uma coisa absolutamente regular, né. E esse aluno, ele chega para passagem de caso, a gente viu que ele chegou com o notebook, né, e ele estava lendo no notebook dele. Ok, tudo bem, ele pode fazer anotações no notebook. Hã, e ele chegou com uma história muito bem passada, uma coisa meio padrão, tudo bem, ok. E, num determinado momento, o colega que estava comigo teve uma sacada, né, um tirocínio, e perguntou para ele assim: "Olha, fulano, deixa eu fazer uma pergunta para você, não me leve a mal, né, mas essa história, foi você que coletou ou foi um dispositivo de inteligência artificial?" E o aluno foi sincero. Ele disse assim: "Olha, eh, sinceramente, foi um dispositivo." Então a gente sabe, né, hoje em dia já existem dispositivos, que são pequenos, mais ou menos assim, tamanho desse carimbo, que você vai colocar no bolso aqui, ele grava a consulta, tá. E é isso que a norma do Conselho Federal de Medicina veio a regular, tá, regulamentar. E ele grava tudo para você, tá. Ele extrai todos os ruídos e áudios da consulta. Então, por exemplo, você faz uma piada, tá, ele não passa a piada para o prontuário, é muito interessante, de fato é uma inteligência, né, artificial. E passa só os dados técnicos e já vem no formato do tipo assim: "Olha, dermatologia, oftalmologia, psiquiatria", tá bom, para priorizar aqueles dados que são mais relevantes para essa ou aquela área. E aí o aluno falou assim: "Olha, sim, né, aqui é a história". E aí a gente já é colocado imediatamente, de repente, numa espécie de, posição do tipo assim: "Olha, eu preciso ter uma opinião a respeito disso, e mais do que isso, eu preciso saber o que o nosso conselho de classe fala a respeito disso, né. Então aqui eu vou falar a respeito do Conselho Federal de Medicina, não sei o que o conselho de psicologia tem a respeito, para dizer, né, do assunto. Vocês psicólogos podem comentar aí, tá bom?" Eh Mas o fato é que o Conselho Federal de Medicina, ele fala o seguinte: esse médico pode fazer isso? Ele pode, mas sob algumas circunstâncias muito, muito específicas. Então, em primeiro lugar, o que é absolutamente, basilar, né, de toda a norma, é que a inteligência artificial, ela é um instrumento de apoio, e ela nunca substitui o médico. Se a consulta vai ser gravada, independente dessa inteligência artificial fazer, o cegamento dos dados, então ela, teoricamente, né, o que as empresas falam, né, essas empresas de inteligência artificial de dados médicos, elas dizem que elas, jogam fora todos os dados de nome, que possam identificar o paciente, tá. Eh, mas o paciente, ele deve ser informado sobre o uso da inteligência artificial, e a autonomia do paciente deve ser respeitada. Então, no começo da consulta, você precisa falar para o seu paciente o seguinte: "Olha, eu sou o médico tal, faz parte da minha, forma de trabalho utilizar esse instrumento aqui, que é um instrumento que grava a consulta, e ele faz parte aqui de uma inteligência artificial de prontuários, tarará, tarará, tarará. Eh, as informações são sigilosas, estão aqui na plataforma tal, da inteligência artificial tal, você tem acesso a tal." Você não precisa necessariamente fazer um contrato por escrito, mas isso precisa estar
verbalizado com o paciente. Aquele aluno tinha feito isso naquela pós? Não tinha feito. Então, aí já é uma coisa muito, muito errada, porque você está gravando o seu paciente sem o consentimento dele, né. E o meu temor, cá, pessoal, Vitor, é que a maior parte dos médicos que está utilizando isso hoje em dia, e eu tenho certeza que vocês aí assistindo o vídeo, já tenham em algum momento entrado em contato com essa realidade, são médicos que não estão dando ciência para seus pacientes acerca disso, tá. E aí você tem inteligências artificiais escutando a consulta, gerando prontuário, tendo acesso a dados ultrassensíveis, né, especialmente em caso de psiquiatria, e o paciente não tendo consciência disso, tá. Já tive casos de pacientes no meu consultório que perguntaram para mim: "Olha, você usa isso?" E não, eu, Vitor, eu não uso, tá bom? Mas saibam que se vocês forem utilizar, vocês precisam utilizar nesses termos, tá bom? Do consentimento minimamente verbal do paciente. Tá? Agora, uma, uma coisa importante, tá? Primeiro que, assim, isso já gera um certo constrangimento, eu tendo a crer. Do tipo, você começa uma consulta psiquiátrica, você abre a porta do consultório, você recepciona o seu paciente e você já fala: "Oi, tudo bom? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Posso gravar seus dados, né, numa inteligência artificial? Você se incomoda? Você se importa?" Imagina se for um paciente psicótico, né? Ou, enfim, constrangimento, né? Tá entre nós. Sei lá, pode ser que daqui 10 anos a coisa já esteja movida, né, por um lado de que todo mundo vai ser gravado mesmo, e é isso aí, ninguém vai se importar, e esse vídeo já vai ter caducado, e o pessoal vai olhar para esse vídeo e vai dar risada, falar: "Ah, que cara dinossauro, olha só, não viu o que iria acontecer, não previu o futuro." Sei lá. O que eu tenho para dizer hoje, em 2026, é isso, tá? Se você for fazer isso, se você não achar que isso é cafona, se você não achar que isso estraga a relação psiquiatra-paciente, pelo menos peça o consentimento no começo da consulta para o seu paciente, tá? Isso é o mínimo que nós médicos, você que quer fazer isso aí, tem a obrigação de fazer, tá bom? Mas vamos lá. Agora, uma segunda discussão que vem é o que a inteligência artificial ela não capta. Porque uma coisa interessante que aconteceu naquela dinâmica da passagem de caso, né, do aluno, foi que a gente falou assim: "Vamos dar uma olhada, né, nos dados que a inteligência artificial ela captou." E a inteligência artificial, ela não só gerou prontuário, mas ela gerou uma hipótese diagnóstica, aqui de acordo com o DSM, e adivinhem só, ela sugeriu tratamentos, né, sugeriu introdução de fármaco, dose, né, exames. Então, daqui a pouco só falta ela prescrever, não é verdade, gente? Né? Então fica aqui uma pergunta do tipo, o que será que ela não capta? Ou será que ela capta tudo e a gente está ficando secundário? A gente está ficando, sei lá, obsoleto? Será que é isso que vai acontecer? Esse é o risco que a gente corre? Tá? E eu tenho cá uma tese que tem algo que a inteligência artificial ela não capta. E aquilo que o Kant ele já viu, né, lá atrás. O Immanuel Kant, ele fala a respeito de intuição, né, Anschauung, né, ou Anschauen, né, do verbo intuir. Eh, então, vamos tentar entender o que que é essa intuição, porque, eh, a tradução é boa, né, Anschauung, se traduz como intuição mesmo, mas é que aqui no colóquio, né, português do Brasil, intuição, eu acho que tem um sentido talvez um pouco meio estranho, às vezes tem um sentido meio de uma coisa meio mística, né, um guessing, né, uma coisa do tipo, um palpite, não tem nada a ver com isso, tá. Eh, o meu ponto aqui, o que eu vou defender, é que uma inteligência artificial ela não tem a capacidade de intuir. Isso apenas nós temos, e essa intuição, né, humana, ela é absolutamente primeva, primitiva, e a gente confia muito na nossa intuição, tá? E devemos confiar mesmo, tá bom? O intuir aqui tem um sentido de contemplar, ter diante de nós mesmos, tá? Eh, porque para cá, né, nós podemos aqui
ter duas grandes dimensões do conhecimento. A dimensão sensível, que entra aí a questão da intuição, de como o objeto nos é dado de forma imediata, né, e muito singular, que é essa forma da experiência humana, tá? Por exemplo, estou vendo aqui o Pepe, né, o nosso peixinho no YouTube. Toda a captação sensível do Pepe, ela me é dada de forma absolutamente ah, intuitiva, né? É da experiência humana sensível. E ela é organizada em formas puras de espaço, tempo, corpo, tá? E com base nessas intuições, aí sim criam-se os entendimentos, né? Chamado também de Begriff, tá? Do alemão, entendimento. Então, é como esse objeto ele é pensado, não mais intuído. Então, aqui, ó, não estou olhando mais para o Pepe. Eu vou pensar, vou ter um conceito, um conhecimento acerca do Pepe, tá bom? Então, as cores amarelo, dourado, castanho dele. Posso ter um conhecimento acerca da questão do fluxo, né, regular da água, né, dele. É, a água dele, é preciso ter muito cuidado com a água do Pepe, né? Ele não tolera qualquer pH, não. É uma faixa muito regular e não pode ter cloro na água dele, tá? E tudo isso são conhecimentos que eu posso ter, que não são imediatamente sensíveis, tá bom? E daí vem aquela famosa fórmula kantiana, né? E, gente, eu estou falando de Kant porque eu vou chegar no Jaspers, tá? Mas vamos lá. Os pensamentos sem conteúdo, eles são vazios, tá? E as intuições sem conceitos são cegas. Então, pensamentos sem conteúdo são vazios e intuições sem conceitos são cegas. Eu recomendo esse livro aqui, do professor Mário Ariel Gonzalez Porta, né, O Pensamento de Immanuel Kant, para uma leitura introdutória acerca desse tema, certo? Ah, então, o que significa esse pensamento? Significa que alguma coisa precisa, em primeiro lugar, se apresentar à minha experiência. E aí dela eu posso conceituar alguma coisa, tá? Ou seja, para eu formular um conceito, eu preciso ter uma experiência, tá bom? Para eu pensar acerca de pH da água do PEP, eu preciso ter essencialmente uma experiência de água. Então, o Jaspers ele vai se basear muito nisso, tá? O Jaspers ele na introdução, né, do psicopatologia geral, ele fala que ele usa esse mesmo conceito de intuição do Kant, né, como um fundamento do pensamento psicopatológico. E aí tem um trecho, né, muito bonito do Psicopatologia Geral, que ele remonta quase que uma citação kantiana perfeita, né? Que ele fala mais ou menos que ainda permanece, né, uma exigência de que nós devemos realizar, né, de forma intuitiva todo o pensamento e que não deve haver nem intuição que não seja aprendida pelo pensamento, nem pensamento que não receba o seu sentido, né, pela intuição. Ou seja, o pensamento no qual residem os conceitos, ele depende da intuição, né, que é a forma básica, né, de apreensão por meio dos sentidos, e de alguma forma não há uma intuição que também não gere, né, esse tipo de conceitos. Perfeito? A intuição ela se realiza no pensamento, ela se torna real no pensamento. Veja, o que é uma inteligência artificial? Né? Então aqui é um psiquiatra falando, eu vou certamente cometer imprecisões.
mas ela é uma forma artificial de entregar dados sensíveis aos humanos, mas que não são dados da experiência. São dados que não são processados por uma consciência e que são entregues para uma sensibilidade humana, perfeito? Então, quando você grava uma consulta, você está gravando a voz. Se tiver um vídeo, né? De repente, aí já tem alguma empresa de prontuário oferecendo isso, né? Vídeo. Você vai gravar o vídeo, né? Mas você não vai captar a forma consciente daquela consulta. E isso para a psiquiatria muda tudo. Vocês entendem essa diferença? Né? De, a intuição, ela necessariamente parte de uma posição de tomada da consciência. Enquanto a captação de conceitos, ela pode ser dada, evidentemente, por uma inteligência artificial. Né? Então, evidentemente que eu olho para o paciente, né, e eu consigo ter uma apreensão direta do fenômeno. Isso aqui é absolutamente central nessa tese. Eu percebo mesmo, por intuição, uma tonalidade afetiva de uma fala. E aí o Russell vai falar que a diferença meio que do Russell para o Kant é que o Kant ele fala que isso é absolutamente racional. O Russell fala que não, existe até um âmbito da coisa que é pré-racional, né? É pré-contemplativo, tá bom? Então, eu percebo essa tonalidade afetiva de uma fala. Eu percebo a estrutura de vivência do tempo. Eu percebo se o paciente está angustiado e se essa angústia dele faz com que ele procure a minha ajuda. Se faz com que ele se distancie de mim e fique empotado. Eu percebo se é um paciente que está me atacando, se está fazendo uma transferência erótica. Eu percebo na intuição dados que só são sensíveis a uma consciência. Eu consigo perceber a estranheza global de um paciente entrando num quadro psicótico. Eu consigo perceber a perda do senso comum de um paciente esquizofrênico. Eu consigo perceber a artificialidade de uma pseudo-alucinação em detrimento a o frescor sensorial de uma alucinação verdadeira. Então, é, é claro que quanto mais, digamos assim, o psiquiatra ele tem horas de voo, ele tem experiência, ele vai purificando essa sua intuição e vai ganhando conceitos que são familiares a eles e vai identificando nas instâncias de cada paciente, né, aqueles fenômenos que ele apreende, certo? Uh, Porém, entendam que o Jaspers ele propõe uma outra discussão, psicopatologia geral, que é um pouco de uma diferença tênue nesse nível de discussão que a gente está entre a objetividade e a subjetividade, né? É, porque em determinados aspectos, para determinados fenômenos, essas coisas estão um pouco misturadas mesmo, tá bom? A percepção do psiquiatra, ela precisa ser muito purificada, né? Essa intuição do psiquiatra precisa ser treinada, e esse treinamento é basicamente tudo que ele precisa investir, né? A sua carreira, né? O seu treinamento. Mas alguns podem olhar para isso e achar um bocado subjetivo, entende? Mas é nessa subjetividade que reside toda a possibilidade de adquirir conhecimento. Para Kant, por exemplo, né? Nosso conhecimento ele é sensível e conceitual. Entendem? Então, vejam,
Não é uma intuição no sentido de palpite, é uma intuição que ela é purificada, justamente por esse pensamento conceitual e, evidentemente, que isso tem método. O método envolve uma descrição rigorosa, comparação, experiência clínica, a famosa crítica, né, kantiana. Existe um movimento inverso, né, que é o conceito retornando constantemente aquilo que é efetivamente dado no paciente. Então, você tem um conceito, por exemplo, que é uma alucinação verdadeira, e você compara com aquilo que a sua sensibilidade está te informando. Então, você sabe que uma alucinação verdadeira tem frescor sensorial, tem vivência de realidade. E você, às vezes, vê na instância daquele paciente que ele não apresenta aquele fenômeno, que possivelmente é não uma alucinação verdadeira, mas uma pseudo-alucinação, porque tem muitos dados imaginativos, tem muitos dados que são evocados pelo próprio paciente, que não são espontâneos. Bom, então você tem um conceito também iluminando ali a sua, ah, a sua experiência, para você produzir um conhecimento. Perfeito? Eu não tenho bola de cristal para dizer qual é o futuro das inteligências artificiais, mas no momento ela não consegue fazer isso. Ela é muito boa para falar para a gente qual que é a, o que Kant vai dizer sobre intuição. Ela é muito boa para falar para a gente como que o Jaspers se utilizou do conceito de Kant para ah, formular, né, o seu capítulo de consciência de objeto, né, no Psicopatologia Geral. Ah, mas a inteligência artificial, até o momento, ela não intui, né? Nesse conceito específico kantiano, de Anschauung, né? De intuição. Então, se esse vídeo fez sentido para vocês, não esqueçam de deixar um like, fazer um comentário, se inscrever no canal. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.